Olá, olá, queridos, tudo bem? Graça e paz, estamos aqui, mais uma aula, tudo bem com você? Estamos entrando ao vivo, deixa eu ver, nós estamos passando um pouquinho das 19 horas, mas vai chamando o pessoal aí, vai convidando. Olha, hoje é a última aula dessa série do curso de pregadores, tá? É a última aula, nós falamos 2 semanas, quer dizer, no dia 5, se eu não me engano, e depois no dia 9, sobre homilética. Hoje nós vamos falar de hermenêutica, a arte de interpretar textos. Esse assunto, essa matéria é de suma importância, porque não adianta a pessoa ter uma boa desenvoltura na pregação, ou seja, na elaboração, no desenvolvimento do sermão, se ele não tem uma boa interpretação. Então, quando nós falamos de interpretação, é entender literalmente o que você está lendo e depois, posteriormente, passando. Então, é muito importante a matéria da interpretação do texto. Existem vários tipos de hermenêutica, vários. Hermenêutica da ciência, hermenêutica da história, da literatura, hermenêutica da arquitetura. Existem vários tipos de hermenêutica, de interpretar da arte, né? Existem pessoas que sabem interpretar bem uma arte, né? A gente que não é leigo nesse assunto, a gente vê um monte de rabisco, aí um artista famoso mostra um quadro, aquele quadro vale milhões de dólares, é um monte de rabisco pra gente, né? Pra gente é um monte de rabisco. Eu não entendo nada de pintura, eu não entendo nada de artes plásticas, mas na verdade quem interpreta a arte plástica, quem tem uma boa hermenêutica da arte, ele vai se emocionar com a pintura daquele artista, que não é o nosso caso. Nosso caso, existem pessoas aqui, por exemplo, que são artistas, conseguem interpretar uma boa pintura, viajar naquela pintura. No nosso caso, é a interpretação do texto. Nós vamos ter que saber entender o que está escrito, porque existem regras para se definir. O Júnior Dias já está aqui, o Edmilson Silva está aqui, a paz. Então, vai falando que você está presente para a gente poder computar lá, tá? Depois, na hora de dar a certificação, tá? Então, o que acontece? Quando você faz uma boa pregação, você tem uma boa retórica, uma boa oratória, né? Uma boa homilética, você sabe se comportar, mas a tua interpretação do texto é ruim. E aí acaba a mensagem não sendo uma mensagem edificante, uma mensagem verdadeira, uma mensagem pura, uma mensagem bíblica. Então, vamos definir agora. Pega papel, caneta e vamos definir o que é hermenêutica. Vamos ver a definição. Hermenêutica é a ciência e arte de interpretação da linguagem. É a ciência e arte de interpretação da linguagem. Então, onde houver linguagem, pode haver hermenêutica. Então, essa linguagem, ela pode ser uma linguagem artística, uma linguagem escrita ou uma linguagem falada. Existem pessoas, por exemplo, que é difícil interpretar até o que o outro fala. Eu tenho que tomar cuidado, eu, por exemplo, e a gente como formador de opinião e como
pregadores e palestrantes, nós temos que ter muito cuidado com a nossa linguagem, com a nossa fala. A Raquel está assistindo, graças a Pai, Raquel. E aí, por quê? Porque você fala uma coisa e as pessoas interpretam outra. Então, você tem que ter o cuidado de saber falar de acordo com que as pessoas entendam e interpretem bem o que você está falando. Entendeu? Agora, por que a hermenêutica, a arte de interpretar, é uma ciência? Em primeiro lugar, é uma ciência porque tem A, métodos, B, normas e C, princípios que regem a prática da hermenêutica. Então a hermenêutica ela tem esses pormenores. Ela tem métodos, ela tem normas e ela tem princípios que regem a prática da hermenêutica. Então você não pode fugir à regra. Então deixa eu te falar aqui algumas regrinhas. Onde foi que foi escrito? Onde? Quando? A data? Por quê? Quais as circunstâncias? Qual circunstância, no caso, motivo? Tá? E ainda procurar saber a cultura daquele povo, daquela situação. Tá certo? Se for possível, você tem que saber qual moeda que circulava naquele tempo. Se for possível, você precisa saber que tipo de roupa se vestia, né? Que tipo de traje as pessoas usavam. A hermenêutica ela depende de regras, de métodos, de regras. Agora, olha bem o porquê que a hermenêutica é uma arte. Veja bem porque a hermenêutica é uma arte. Ela é uma arte porque é necessário ter para interpretar. Primeiro, criatividade. Você tem que ter criatividade na interpretação. Deixa eu te falar uma coisa muito importante quando a gente fala de criatividade. É importante que você entenda que você não tem que interpretar o texto ao seu bel prazer, de acordo com o seu achismo. Bíblia não se interpreta de acordo com o achismo. Ah, eu acho assim. Ah, eu acho assado. Não, você não acha nada. Tem que estar do jeito que está escrito. Viu? A Marluce Fulgêncio está aqui. A paz do Senhor, boa noite. Amém. Então não pode interpretar do jeito que você quer. Né? Você pega um texto da Bíblia e fala, ah, eu acho, na minha opinião, isso significa isso. Não pode. Você tem que sair fora da tua visão, da sua opinião e ir para a realidade do texto. E a Bíblia, ela não tem várias interpretações. Ela não tem várias maneiras de interpretar. Não existe. Ela só tem uma interpretação. Uma. Ela não tem várias. O apóstolo Pedro fala, eu vou falar mais tarde aí, que as escrituras, o apóstolo Pedro fala isso, não é de particular interpretação. Ela não é de particular interpretação. Quer dizer, eu na minha visão, ou na minha ótica, na minha maneira de ver, não existe isso. Você tem que interpretar a Bíblia do jeito que ela é, e não do jeito que você acha que ela tem que ser. E eu vejo pessoas falando, inclusive até em algumas passagens da Bíblia. Numa passagem só, se você perguntar 3 pregadores, eles vão ter
uma interpretação diferente para aquele texto muitas vezes. Né, o Edmilson? O achismo é um perigo, e tenho visto isso muito atualmente. É o achismo. Ah, eu acho. Não pode achar, você tem que ter certeza. E não é só a certeza tua, uma convicção, uma fé desnaturada, uma fé descabida. Não, não. Não é assim. Porque tem gente que ele tem tanta fé, que até no errado ele acredita. Ele tem tanta fé que até nas coisas erradas ele acredita. A fé tem que ser racional também. Você tem que ter racionalidade para entender aquele texto e ter cuidado, porque aquele texto pode estar te fazendo pensar uma coisa, ou a forma de que você lê, que não é. Por exemplo, quando você desrespeita os pontos, as vírgulas, a exclamação, a interrogação, você vai levar o texto para outro caminho. Então, é preciso ler, respeitando os pontos, as vírgulas, direitinho, e fazer uma leitura calma, tranquila, ler texto e contexto. Se você ler só aquele pedacinho, aquele versículo isoladinho ali, também você pode errar. Você tem um versículo, então busque o que vem antes e o que vem depois daquele versículo. Isso chama-se texto, lê o texto e o contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. E além dessa análise crítica do texto e do contexto, você precisa ainda buscar em toda a Bíblia algo que corrobora, que consolida aquilo que você está lendo ali. Então você pode caminhar dentro do texto da Bíblia, para poder achar, na verdade, uma lógica para aquilo ali. Tá certo? Então você precisa ter essa visão. Então a criatividade no texto também não te dá liberdade de você interpretar do jeito que você quer. Segundo lugar, porque a hermenêutica ela é uma arte. Ela é uma arte porque precisamos interpretar com juízo. O intérprete do texto não pode ser irresponsável. Porque se você for irresponsável na hora de você falar alguma coisa para alguém, aquela pessoa que sabe menos do que você, ela vai acreditar no que você está falando. Então, principalmente pessoal que tem bastante tempo de igreja, do evangelho, e já é líder, inclusive, ele precisa ter o tremendo do cuidado na hora de interpretar, porque ele pode estar passando algo errado. No capítulo 8 de Atos, o eunuco de Candaça, ele era um funcionário público, um etíope, estava voltando para sua terra quando o Espírito Santo mandou com que Filipe subisse aquele carro. E o eunuco estava lendo Isaías 53. As escrituras em Isaías 53. Hoje a gente sabe que é Isaías 53. Naquela época, porque a Bíblia ela foi só colocada em versículos há muitos anos depois dela ter sido escrita. Entendeu? Não tinha versículo, nem capítulo. Aí o Filipe perguntou para o eunuco: entendes o que lê? Ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Como eu vou entender se não há quem me explique? Então, é preciso que o intérprete do texto
explique bem o que ele está passando ali. Então, por isso que tem que ser juízo. Você não pode ser irresponsável de falar, ou de passar, ou de tentar falar alguma coisa que não é verdade. Dizer que o texto diz o que ele nunca disse. Forçar a barra para interpretar do jeito que você quer. Existe a tradição, por exemplo, a tradição ela faz com que as pessoas venham interpretando aqueles textos de acordo com o que... Deixa eu aproveitar aqui, meus amados, tem aqui alguns irmãos já conosco. Hoje faltou muita gente, né? Mas olha aqui, saiu meu livro Oração e Intercessão, a Chave da Vitória. Tá vendo? Tá lendo o contrário por causa do vídeo, né? Por causa do vídeo. Mas o nome é Oração e Intercessão, a Chave da Vitória. Esse livro eu lancei no ano passado e já tinha esgotado a quantidade que eu fiz, e agora chegou mais para mim aqui, tá? Então quem quiser abençoar o nosso ministério adquirindo um livro desse, e você vai adquirir, você vai sinceramente mudar a tua forma de orar, e com certeza você vai ter as suas orações respondidas. Tenho certeza nisso, porque oração também se aprende. Os discípulos pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. A única coisa que os discípulos pediram a Jesus foi que Jesus ensinasse-nos a orar, né? Tá bom? Então, se você quiser, R$20, e se você quiser, eu posso te mandar. Para mandar para qualquer lugar do Brasil, vai custar R$27 pelos correios, tá bom? Se você está longe, fora do Rio de Janeiro, ou numa cidade distante que você não possa vir, pelo correio custa R$27, tá bom? Então eu posso te mandar aqui esse livro, para a glória de Deus. E também nós estamos amanhã com a nossa aula de capelania. Tá aqui, ó. Nosso curso de capelania está aqui, a apostila. Já está preparando aqui os certificados, as carteirinhas. E essa aqui é a nossa apostila da nossa aula. Olha aí, ó. Tá bom? Nós vamos ter a presença do Bispo Hinaldo, que é um professor excelente de capelania, e vai ser muito legal. E tem vaga ainda, tá? Tem vaga. O valor R$150, café da manhã, almoço, lanche, e ainda tem o certificado, tem a apostila, tem a carteirinha, tá bom? Vamos continuar nossa aula? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Cada caso será tratado diferentemente para saber quais regras são usadas. Nós vamos ver quais regras são usadas para cada objetivo. Agora, é mais do que uma arte. A interpretação, ela não é só uma arte, é mais do que uma arte. Porque se fosse uma arte, ela poderia chegar em qualquer lugar, por não haveria nenhuma norma, ou nenhumas normas. Também não é só uma ciência. Se fosse só ciência, nós chegaríamos às mesmas conclusões. Mas ela tem muito mais do que isso. Então vamos falar aqui do objetivo da hermenêutica. O primeiro objetivo dos cortes. Opa, está aqui conosco, Dudu dos cortes. O primeiro objetivo da hermenêutica: aproximar o leitor ou o escritor do texto. Esse é o fundamento. Quando você sabe interpretar, o texto solta nos teus olhos. A história vibra. Você mergulha naquela... né? E tem aqui um negócio interessante que eu queria falar.
diminui a distância por questões de tempo, cultura e línguas. Quer dizer, você se aproxima mais do tempo, você consegue mergulhar porque você consegue se ver na roupa daqueles personagens. Por exemplo, que tipo de roupa os egípcios usavam? Que tipo de roupa os egípcios usavam? Que tipo de roupa os hebreus dentro do Egito usavam? Será que eles usavam as mesmas roupas dos egípcios? E Moisés, que era hebreu e foi criado com egípcios, que tipo de roupa Moisés usava? Viu que coisa interessante? Que tipo de roupa José passou a usar? Ele usava roupa que veio lá, que era inclusive a túnica, né? Que os irmãos dele rasgaram e molharam de sangue e mostraram ao pai. E que tipo de roupa agora José estava vestindo lá no Egito, como um governador do Egito? Então a cultura daquele povo, o tempo, isso é muito importante. A língua, que língua que falavam? Para você entender a questão bíblica, você tem que entender que língua. Por exemplo, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Em 3 línguas. Hebraico, o hebraico, o grego e o aramaico. Pouquíssimas palavras em aramaico, mas tem palavras em aramaico. Tá? Então você tem que ver que língua foi feito ou foi escrito. Quantas pessoas têm dificuldade para interpretação? Muita gente. Existe coisa que você tem que ter em mente, em primeiro lugar. Você tem que ter uma visão histórica. A realidade da Bíblia é muito distante da nossa realidade. Então tem gente que quando ele vai ler um texto, ele quer que aquela cultura, que aquele jeito, aquela maneira das pessoas viverem, eles querem trazer para o dia de hoje. Não tem gente assim? Que ele pega a cultura de pessoas que viveram naquele tempo e querem colocar hoje em dia. Você tem que ver o clima daquele local. Por que eles usam muita roupa, por exemplo? Por que eles usavam muita roupa? Um exemplo. Então, tudo tem uma questão de se conhecer. Entendeu? Devemos ter noção histórica para compreender o texto. Senão você está lendo o texto e você não tem uma compreensão histórica da realidade daquele acontecimento, então você fica se imaginando. Por exemplo, se um anjo vier hoje, se você tiver uma visão de anjo, quantas pessoas têm visão de anjo? Né? E quando a pessoa tem uma visão de um anjo, como é que ele vê um anjo? Ele vê um anjo, muitas vezes, de túnica, daquela túnica branca, porque ele vai se reportar para quando que os anjos apareciam para aquelas pessoas antigamente. Mas se um anjo aparecer para você de camisa, de algodão, de malha, e se um anjo aparecer com você de terno, será que não seria um anjo só porque não usa túnica? Hã? Quer ver outra coisa? Qual é a linguagem dos anjos? Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Só que ele não fala a língua dos anjos. Ele não falava a língua dos anjos. Ele falou, ainda que eu falasse. 1 Coríntios 13, sobre o amor. Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos, então significa que ele não falava a língua dos anjos. Ele não falou. Ele não falava. Quer ver outra coisa interessante? Se um anjo vier hoje aqui
falar com você, que tipo de língua o anjo vai falar? Hã? Que tipo de língua o anjo vai falar? Em hebraico para você? Você vai entender alguma coisa? Não vai entender nada. Que tipo de língua que um anjo vai dizer? Aramaico? Grego? Não, o anjo vai falar português, porque você só entende português. Se o anjo for nos Estados Unidos, ele vai falar americano, inglês. Se for no Japão, fala japonês. Entendeu? Então, na verdade, nós temos que entender qual língua que os anjos falavam. Que tipo de língua o anjo falou para Abraão? Para Gideão? Para Moisés? Agora, no Novo Testamento, que tipo de língua o anjo Gabriel falou para Maria? Que tipo de de língua o anjo falou para as mulheres que foram visitar Jesus no sepulcro? Que tipo de língua o anjo falou para Pedro na prisão? Então você vê bem, a língua dos anjos é a língua que você vai entender. Então essa questão é muito importante na área da interpretação. Entendeu? O Edilson está falando, estava pensando agora mesmo sobre essa transferência de cultura, seja em roupas e objetos. Exatamente. Então, se você não tiver uma visão de por que eles usavam aquilo e por que eles utilizavam aqueles objetos, por que eles usavam aquela roupa, isso tudo te reporta a uma cultura. Entendeu? Falando em cultura, o mundo que a Bíblia foi escrita é muito diferente que o nosso, muito diferente. A cultura bíblica, ela não existe mais. Mesmo em Israel. Você pensa que você vai em Israel e vai ver gente vestida daquele jeito que se vestia antigamente? Não, não. Não existe hoje gente vestida de pele de animais. Não existe. Lá no Egito, lá no Israel, tem gente que está na praia lá de bermuda, de roupa de banho, de maiô. Lá em Israel, antigamente não se usava isso. Entendeu? Antigamente não se usava. Hoje eles tomam um banho de sol. Hoje eles vão para a praia. Hoje existe shopping em Israel. Hoje existe internet. Então, se você vai em Israel hoje, você não vai ver nada daquilo que a tua mente, biblicamente, está achando. Porque não é nem em Israel se veste ou se usa roupa daquele jeito. Eu vejo aqui no Brasil, se nem Israel se veste mais daquele jeito, por que tem gente aqui que quer se vestir igual esse tipo de pessoas? Quer dizer, então, na verdade, ele está forçando o texto, interpretando errado, indo completamente fora do contexto da realidade que o texto está oferecendo. Deu para entender? Então, olha que coisa importante. Não basta você resgatar a cultura do momento bíblico. Temos que lembrar que estamos em nossa cultura. Na hora de interpretar o texto, você tem que ter essa visão. Temos que voltar para a nossa cultura. Nós estamos na nossa cultura. Aquilo que era proibido, por exemplo, antigamente, Paulo falou sobre o uso do véu, o cabelo, e bababá. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não vou. Isso aqui... Por exemplo, o uso da barba, por exemplo, eu estou 2 anos quase usando barbas. Estou quase 2 anos usando barba. Eu estou com um probleminha aqui, meus amados, e meu celular, eu estou
pouca energia. Pouquíssima. Deixa eu tentar melhorar aqui. Pra gente conseguir fazer até o final, tá? Entendeu? Então, eu tô usando barba. Mas por quê? Eu acho esteticamente melhor. Eu acho que eu fico melhor de barba. Não sei. Eu acho que eu fico. A barba tá branca. Dizem que me envelheceu mais um pouco. Mas eu quero usar. Agora, é porque Moisés usou? É porque Abraão usou? Que a Bíblia fala sobre a barba de Arão? Não é por causa disso não. Não é nada disso. Se eu quiser tirar, eu tiro. Então eu não estou aqui usando barba porque é bíblico. Porque naquele tempo os profetas usavam barba. Irmão, usavam barba porque era o costume daquela época. O Edmilson Silva está dizendo, o apóstolo Paulo deixou claro que se alguém falasse em línguas, deveria ser uma língua que a igreja compreendesse para que ele fosse edificado. É isso mesmo, Edmilson. É isso mesmo, tá? É por aí. Entendeu? Então, essa questão dessa cultura, entendeu? Nós temos que ler a Bíblia com a nossa bagagem, com a nossa cultura, que nos diferencia da cultura bíblica. Tá? Senão você vai ser um fanático, senão você vai ser um religioso, que vai querer que todo mundo fique vivendo. Tem gente me chamando aqui no WhatsApp o tempo todo, querendo que você viva uma vida igual as pessoas vivem. Nada disso. Entendeu, queridos? Deixa eu tentar aqui ver quem está falando aqui no WhatsApp aqui para a gente poder tentar comunicar. Não sei se tem gente querendo entrar e não consegue. Então isso pode ser também, né? Que tem gente, irmãos que queiram entrar, que estão com dificuldade. Eu não sei como é que eu vou falar, porque eu não posso interromper aqui, tá? Mas vou tentar fazer uma comunicação com quem está tentando entrar agora, tá, gente? Fazer uma comunicação aqui com quem está querendo entrar aqui agora. Então, essa questão da cultura, da linguagem, da época, isso é muito, mas muito importante. Você tem que ter essa visão de interpretar o texto, não do jeito que você quer interpretar, forçando barra, achando que tem que ser isso. A interpretação ela tem que ser uma interpretação. Olha quanta gente me chamando, meu Deus. Vou tentar ver o que é, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de atender as pessoas. Eu não sou difícil de se achar não, tá, gente? Quem quiser falar comigo, na hora a gente está ali para poder prestar atendimento. Eu tiro dúvida assim na hora de quem está precisando de um atendimento, de uma dúvida teológica. Se eu não souber, eu vou pesquisar. É assim que eu faço. Tá? Eu tenho esse perfil. Então, voltando aqui na interpretação, por exemplo, se você for ler na Bíblia, eu não vou citar texto aqui para a gente não se perder. Mas se você for ler a palavra de Deus, olha, tá vendo? Não é nada tão importante assim, eu espero que não. Ok? Bom, quando nós vamos lá no texto do Antigo Testamento, quer ver uma coisa que muita gente erra muito, mas erra feio. Em primeiro lugar, é quando Elias foi arrebatado
no redemoinho. Lembra lá? Segundo Reis, capítulo 2. É bom até lembrar que não significa segunda Reis não, tá, gente? Não se fala segunda Reis. Eu vou até esclarecer aqui. Ou segunda Crônicas. Ou segunda Samuel. Não é segunda, é segundo. Eu já vi gente boa, pastorzão, pregadores errando feio, falando o nome do livro errado. Então não é segunda Reis, é segundo Reis. Por quê? Porque é um livro, não é uma carta. Segunda é no Novo Testamento. O 1 Coríntios, segunda a Coríntios, porque é carta, é uma epístola. No Antigo Testamento não tem carta. No Antigo Testamento são livros. Livros. Eu estou dando aqui, ó, ouro para você. Para você, quando for falar certinho. Não, então é segundo Reis. Segundo livro dos reis. Segundo Reis. Em segundo Reis, capítulo 2, você vai ler lá. Em cima da maioria das Bíblias, naquela parte em negrito, bem em cima, antes da passagem, em alguma vez está escrito assim: Elias é arrebatado no carro de fogo. Pode olhar na tua Bíblia que você vai ver que está escrito isso. Mas se você olhar dentro do texto, dentro da Bíblia, você não vai ver isso. Você vai ver que Elias foi arrebatado no redemoinho e não no carro de fogo. Então nunca diga que Elias foi arrebatado no carro de fogo, porque não foi carro de fogo nenhum que arrebatou Elias. Tem louvor, tem hino, tem música, tem pregação, tem tudo falando que Elias foi arrebatado no carro de fogo. E não é verdade. Lê lá no texto, você vai ver que não é. Elias foi arrebatado no redemoinho. Pastor, onde aparece o carro de fogo? O carro de fogo veio e separou Elias de Eliseu. Essa foi a função do carro de fogo, não foi levar Elias. A função do carro de fogo foi separar Elias de Eliseu, e o redemoinho veio e levou Elias para os ares. O redemoinho. Eu imagino o desconforto que é você ser pego num redemoinho assim e sair te levando para o alto. A pessoa deve ficar apavorada no negócio desse. Mas foi justamente o que aconteceu. Elias foi arrebatado no redemoinho. Outra coisa que tem gente que interpreta mal quando vai falar de Elias e Eliseu, é dizer que Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo que estava em Elias. Também não é verdade. Viu? O que Eliseu pediu foi a porção dobrada do Espírito de Elias. Da vivacidade, da unção, da coragem, da intrepidez de Elias, e não do Espírito Santo que estava em Elias. Mas ele estava pedindo: eu quero porção dobrada do teu Espírito, eu quero a tua energia, eu quero ser igual a você e mais ainda. É isso que Eliseu pediu. O Edmilson está falando: o carro de fogo só serviu para separar Elias de Eliseu na estrada em que eles estavam. É isso aí. Então, vai lá ler o texto. Então, por isso que tem que ter cuidado na interpretação. Na interpretação do texto, tem que ter esse cuidado, porque senão você se perde, senão você tem problema na hora de interpretar o texto. Então, não foi o Espírito Santo, porque também ninguém tem porção dobrada do Espírito Santo. Esse negócio de que tem gente que tem porção dobrada do Espírito Santo, não existe isso. As pessoas têm a mesma quantidade do Espírito Santo. A mesma quantidade que eu tenho de Espírito Santo, você tem também.
Jesus falou que ele disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Joel 2:28. E Jesus falou em João 3:34 que o Espírito não é dado por medida, ou seja, não é dado um pouco para um e um pouco para outro. Ele é derramado numa porção única para todo mundo. Então todo mundo tem a mesma porção e a mesma unção do Espírito Santo. Mas pastor, por que tem uns que é mais ousado, outros não? Depende da pessoa. Entendeu? Depende da pessoa. Então isso é muito importante você ter que entender. A Marluce está dizendo o seguinte: é forte, pastor, ainda não havia prestado atenção, nisso, glória a Deus. Tá bom, amém. Então são detalhes que só quem estuda, Marluce, é quem vai entender. Porque tem gente que ele tem uma preguiça de ler a Bíblia, de estudar. Por exemplo, você está aqui hoje, vocês estão aqui hoje assistindo a minha live, essa aula. Tem gente que está vendo televisão. Tem gente que está vendo outra coisa, está no Facebook, de bobeira. A rede social é maravilha. Eu, sinceramente, eu tenho certeza que Jesus usaria as redes sociais. Jesus usaria todos os métodos de comunicação se ele estivesse aqui. Paulo também. E nós também temos que usar, mas nós temos que usar bem. Usar bem. Não tenha dúvida. Está chegando o momento de que o púlpito da maioria dos pregadores vai ter que ser internet mesmo. Não tem jeito. Essa é a dura e cruel realidade. Não vamos ter que usar. Então tem gente que ele não estuda, não gosta de estudar. O Edmilson está falando, eu gosto de interagir com você. O pior é que quando criam versículos ou frases que não existem. Tipo, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É verdade. Existem muitos textos ou muitas frases que as pessoas pegam de outro lugar e querem adaptar na Bíblia. Tá? Ou então acrescentar, né? Tipo assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não tem isso na Bíblia. Mas a maioria, um monte de gente falou isso o tempo todo. Na Bíblia está escrito que quem não vier pelo amor, vem pela dor. Não tem lugar nenhum isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, mas tem gente que fala. Então você tem que tomar o cuidado de não falar, né, conforme o Edmilson está falando. Você tem que ter o cuidado de não falar de falar o que a Bíblia não fala. Entendeu? E aí vai por aí fora, porque a frase corriqueira, ela é muito falada, e tem gente que vai falando porque acha que... Você me entendeu como é que é? Então isso é muito sério, isso é muito importante, a gente ter essa interpretação, essa forma de interpretar. Problemas culturais, tipo costumes. Os costumes de hoje não são iguais aos costumes bíblicos. Mudou e muito. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 2, costumava-se adotar um rapaz para ser herdeiro, caso não houvesse herdeiro. Nascendo o herdeiro, o adotivo perdia o privilégio. Quer dizer, então, era, por exemplo, o Abraão tinha um rapaz, o nome dele era Eliezer, Damasceno. Ele tinha um rapaz que, se ele não tivesse um filho, o herdeiro seria o Eliezer, que ele simboliza na Bíblia o Espírito Santo, não que ele seja o Espírito Santo. Então essa maneira de interpretar, ou seja, essa ciência
ele é muito importante. O evangelista Maurício está falando, seja mel ou seja fel. Ouvi muito isso. Não, está escrito isso na Bíblia. Tem alguma coisa parecida assim, mas não é isso aí, tá? Não é isso aí. Então é importante. Quer ver uma coisa aqui? Eu falo isso na minha aula de pneumatologia. Na aula de pneumatologia. Ou paractologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu falo isso muito na minha aula. Se você quiser, dá uma ida na página do curso de Teologia Encontro com Cristo, você vai ver uma aula minha lá. Se você for lá no YouTube, você vai ver também uma aula minha sobre isso. O Edilson está falando certas frases, até são uma realidade bíblica, mas não estão na Bíblia. E não pode ser dita como se estivesse nela. Exatamente isso. Você pode citar uma frase, mas você não pode dizer que está na Bíblia. Você pode citar. Tipo assim, né? Tem gente que fala, quem ri por último ri melhor. Está na Bíblia. Onde está escrito? Em lugar nenhum, não tem isso na Bíblia. Quem ri por último ri melhor? Não, a Bíblia diz assim, os últimos serão os primeiros. Não é quem ri por último ri melhor. Parece até que tem uma conexão. Mas você pode dizer que quem ri por último ri melhor só porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. É porque é uma adaptação do texto para isso aí. Entendeu? Quer ver uma coisa que erram feio, mas feio muito. É quando vão falar do Espírito Santo, quando vão falar do batismo de Jesus, por exemplo. Olha o exemplo, eu não vou entrar em polêmica aqui porque o assunto não é esse, mas eu quero te mostrar a maneira de interpretar o texto. Por exemplo, quando Jesus foi batizado por João Batista, logo saiu da água e o texto diz, está lá escrito, eu vou citar para você até onde está. Mateus capítulo 3, versículo 11, por ali. Saiu logo da água e o Espírito de Deus, em forma de uma pomba vindo do céu. Aonde está na Bíblia que é pomba? Lugar nenhum. Quem falou que o Espírito Santo é pomba? Lugar nenhum. Agora, a pomba é dos símbolos do Espírito Santo. Mas a pomba não é o Espírito Santo. Tem gente que olha uma pombinha branca e fala, lá o Espírito Santo. Outro dia eu estava numa igreja ministrando e por acaso entrou uma pombinha dentro da igreja. Meu irmão, foi uma alegria só. O povo vibrou, chamou aquela pombinha de Espírito Santo. Disse que o Espírito Santo veio visitá-los. Como é que pode isso? O Espírito Santo já está em nós. E não é uma pomba que é o Espírito Santo. Ela é o símbolo. A gente pode até dizer que é o símbolo por causa da pureza, da inocência, da pomba. Mas não que ela seja o Espírito Santo. Então presta atenção no texto. Porque eu estou... Está aqui. A Bíblia. Presta atenção no texto. Eu gosto de falar e gosto de citar para você. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Queria que você acompanhasse com a tua Bíblia, para não dizer que eu estou falando errado. Olha o que eu estou dizendo para você. Opa, estou lá no Zacarias. Deixa eu ver se é 3:11 mesmo. Porque eu não sei se eu errei, mas a minha letra está muito clara aqui.
batismo de Jesus. Só você ler aí. Versículo... Rapaz, não estou falando nenhum versículo. 16? É isso mesmo, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Está escrito que era uma pomba? Não. Como pomba e vindo sobre ele. Ok? Então o Espírito de Deus desceu do céu como uma pomba, mas não está escrito que era pomba. A aparência daquela cena, aquela aparência era como se fosse uma pomba. Viu? Exatamente, eu ia falar isso, Edmilson, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Não tinha fogo, não tinha vento, não tinha nada ali. A Bíblia diz em Atos, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, que eles ouviram um som como de um vento, veemente e impetuoso. Eles ouviram um som parecido, idêntico, como de um vento, mas não tinha vento nenhum. Sabe aquele barulho de vento que dá, que a gente quando está ventando escuta? O som era como de um vento, veemente e impetuoso, era uma coisa forte, mas não ventava nada, era só o barulho. As línguas, eles viram línguas repartidas como que de fogo na cabeça dos irmãos. Eram línguas que pareciam fogo, mas não eram línguas de fogo. Viu? Mesma coisa lá quando João Batista disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí tem gente que interpreta que o fogo é algo mais. Mas batizar com fogo é para os ímpios. Quem será batizado com fogo é quem pratica impiedade. Jesus é tão poderoso que batiza os crentes com o Espírito Santo e os ímpios com fogo, que significa inferno, condenação. E durante muitos anos, a interpretação que tinham é que o fogo é algo mais do Espírito Santo. Sei lá, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, esse "e" com fogo significa Jesus batiza com o Espírito Santo, mas também batiza com fogo. Então, aí para chegar a essa conclusão, o que você tem que fazer? Se você ficar confiando em várias versões da Bíblia, você pode ter prejuízo. Você pode ter problema. Porque tem Bíblia que te leva para outro caminho. Eu não estou falando contra a Bíblia, porque eu amo a Bíblia. Eu tenho um monte de Bíblia. Eu acho a Bíblia maravilhosa. Eu leio em todas as versões. Você sabe qual é a versão que eu mais gosto de quando eu posso ler? É na linguagem de hoje. Olha, é uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa. Se você ler a Bíblia, se você fizer suas devocionais de leitura bíblica, lendo a Bíblia na linguagem de hoje, você vai entender coisa que você não entendia. É verdade. Outra versão que eu gosto é a NVI. Eu gosto muito. Tem algumas coisas que sai fora um pouco, porque não tem nada muito perfeito dentro das nossas traduções. Não existe perfeição, tá? Você achar que, eu achei uma Bíblia perfeita que acerta tudo, é muito difícil.
Tá? Muito difícil. Não, sempre vai errar alguma coisa. Tá? Sempre vai errar. Mas não é por isso que eu deixo de crer na Bíblia, não. Tá? Porque eu acredito, eu creio na palavra de Deus. Então, aí você vai ler em várias versões, você vai ter um entendimento melhor daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado. Tá? Problemas culturais que você tem que ter, saber, por exemplo, problemas culturais, forma de pensar. O que é a forma de pensar? É a cosmovisão. Você tem uma visão ampla. E naqueles dias, as pessoas tinham uma interpretação diferente. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu quando me converti, era pecado mulher andar de bicicleta, por exemplo. Você já pensou isso? Era pecado a mulher andar de bicicleta, e era excluída. Eu tive pessoas que foram excluídas no meu tempo, mulheres que andavam de bicicleta. Toda árvore que dá bons frutos são ajuntados no celeiro, e a que não produz é cortada e lançada no fogo. É isso aí, Edmilson. O fogo é isso aí, ó. Lançada no fogo. O fogo é terrível. Então não queira esse negócio de fogo, não. Tá? Ah, eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero fogo, meu irmão, pelo amor de Deus. Não queira fogo, não. O fogo não é para nós. Tá? O fogo ele tem um lado bom, porque ele purifica, ele regenera, ele limpa, ele tira as impurezas, mas no sentido símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é fogo, ele é um símbolo do Espírito Santo, o fogo. Entendeu? A maneira de ver o mundo, nosso pensamento é um pensamento grego. Aliás, as doutrinas da maioria das igrejas é uma doutrina grega. E nós temos um pensamento grego. Herdamos essa maneira de pensar dos romanos, que adotaram a filosofia grega. Essa filosofia grega nos trouxe prejuízo na forma de pensar. O pensamento hebraico é baseado na experiência, no todo. E o pensamento grego é baseado nas conjecturas. Entendeu? Então eu prefiro ter um pensamento mais voltado para o hebraico, porque ele me dá mais uma real compreensão do texto do que o pensamento grego. Tá? É por essas razões que muitas das nossas perguntas jamais vão ser respondidas. Existe alguma dificuldade que as pessoas precisam resolver. Entendeu? Então, deixa eu te falar aqui uma coisa, por exemplo. Na Epístola de Pedro, segunda carta de Pedro 3, 15 e 16. O apóstolo Pedro, ele diz: as epístolas de Paulo eram difíceis de interpretar, de entender. Então, Pedro, se referindo às epístolas de Paulo, ele disse para os seus leitores que era muito difícil de se interpretar. E realmente, Paulo tinha uma linguagem mais polida, uma linguagem mais nobre. E ele estava muito além do seu tempo. A linguagem de Paulo era tremenda. Outro dia quinta-feira, eu estava pregando numa igreja, e eu estava falando sobre primícias e sobre honra à liderança. E eu estava ensinando que, por exemplo, no livro de Efésios, olha o que Paulo está falando. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo fala
vós filhos, obedecei vosso pai e vossa mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Só que o texto diz o seguinte, olha só, bem claro. Vós, filhos, honrem vosso pai e vossa mãe no Senhor. Viu? O Dino está falando, toda a igreja cristã deveria ser voltada ao pensamento hebraico. Afinal, a nossa religião surgiu do hebraico. É isso mesmo. Esse negócio de grego é uma filosofia mais tarde, é uma filosofia dos deuses gregos, né? Daquelas filosofias doidas dos gregos. Então, volte-se para o hebraico. O hebraico é mais importante do que o grego, tá? É mais importante. Então diz o texto, vou recapitular. Vós, filhos, honrem os seus pais no Senhor. A pergunta que eu faço é, quem é seu pai e sua mãe no Senhor? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer amanhã ou hoje ainda um vídeo sobre o que significa pai e mãe no Senhor. Paulo estava muito além do entendimento das pessoas. Ele estava dizendo que esse pai e essa mãe são líderes espirituais que cuidam da tua alma. Eu posso mostrar isso em vários outros textos do Novo Testamento. Então, Paulo não está falando simplesmente de pai e mãe físico, não. Embora é também, porque ele está pegando a carona no que foi escrito na lei, no que Moisés escreveu, que devemos honrar pai e mãe. Mas como eles já sabiam disso, eles já tinham um entendimento dessa questão de honrar pai e mãe biológico, agora Paulo estava reivindicando e dizendo que eles deveriam honrar o pai e mãe no Senhor. Ou seja, eles deveriam honrar os seus pais espirituais. É isso que a Bíblia está dizendo. Deixa eu ver. Versículo de número 1. Efésios 6:1. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. No Senhor. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, então o que o texto está dizendo? Para você honrar o teu pai e tua mãe espiritual. O teu pai e tua mãe no Senhor. Viu que coisa interessante? Esse é o cerne da questão. É você pegar o texto e interpretar o texto dentro da sua total realidade. Deu para me entender? É uma coisa sensacional. Coisa fenomenal entender o que a palavra de Deus diz. No Novo Testamento, em Lucas 24, 27, a Bíblia diz que o próprio Jesus sentiu necessidade de explicar as Escrituras. Ele sentiu essa necessidade. Em João 16:12, a Bíblia diz que a revelação ela é progressiva. Cada dia você vai crescendo na revelação bíblica. Cada dia você vai aumentando a tua revelação. Paulo falou que quando eu era menino, eu pensava, eu falava, eu discorria como menino, mas agora que eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Então você vê que quando você está num patamar de desenvolvimento, a Bíblia diz que Jesus crescia tanto na estatura como no conhecimento. Então ele tinha um crescimento, uma progressividade no seu entendimento. Jesus não sabia, logo quando ele era criança, de quem ele era.
de quem realmente ele era. O entendimento e a progressividade no conhecimento foi dando a ele o entendimento de quem ele era. Porque ele foi crescendo no entendimento, na sabedoria. Nós mesmos somos assim. Você, quando tem uma certa idade, você não sabe definir qual o seu verdadeiro objetivo de vida. O tempo vai passando e você vai descobrindo que você vai crescendo no seu desenvolvimento espiritual e intelectual, e vai descobrindo que você tem uma finalidade de vida aqui na Terra. Deu para me entender? Em João capítulo 12, 16, eu já falei que é progressiva esse conhecimento progressivo. Em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, o texto explica que nós não devemos forçar nenhum texto, sabe? É ficar fazendo forçação de barra para poder interpretar do jeito que você quer. Cuidado com isso. Ok, gente? Ok? Então, busque essa revelação progressiva. Tá bom? Progressiva. E aí nós vamos ter essa compreensão. Deixa eu te falar aqui, dentro desse contexto, eu sei que não vai dar para a gente falar tudo hoje dessa questão da interpretação do texto, da hermenêutica, que é um campo muito grande. Isso aí é aulas para vários meses. Mas quem está aqui hoje na sala de aula vai estar recebendo o certificado, já vou preparar para você, tá? Já para segunda-feira, essa semana eu já preparo, já te mando o seu certificado para você imprimir aqui, imprimir em qualquer lugar. Primeira coisa que você tem que interpretar para ler a Bíblia, no sentido geral, é fazer a divisão da Bíblia, saber fazer essa divisão. A primeira divisão é a divisão geral. Toda a Bíblia, pegar a Bíblia toda lá e... Agora, e tem a divisão especial. Essa divisão especial, ela aplica aos tipos específicos de literatura que encontra na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, ela é uma unidade, mas não um uniforme. Ela é uma unidade, mas não uniforme. Por quê? Porque ela não está, tipo assim, sabe aquele mesmo estilo literário de Gênesis, Apocalipse? Não existe isso. Existem vários tipos literários. Viu? Isso é muito importante. Vários tipos, vários aspectos e vários estilos, melhor dizendo, vários estilos literários. Existem vários estilos literários. Por exemplo, poesia. Existe poesia na Bíblia. Se você for ler, por exemplo, os 5 livros poéticos que a Bíblia tem, por exemplo, Jó é um livro poético, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros poéticos são 5. Existem as prosas, que na verdade são contos, as prosas, né? Que na verdade Paulo chama isso até de fábulas. Ele diz assim, não se deem as fábulas. As fábulas são as histórias que nem tem cabimento a gente pegar uma doutrina ali e trazer para a nossa vida, mas ela está ali para a gente entender a história, não para aplicar para a gente. São as prosas. E tem as parábolas, as profecias, as epístolas, que são as cartas, e tem o evangelho. Tá? Isso é no sentido geral. Então, quando a gente fala de poesia, por exemplo, é um paralelismo
que é um paralelismo? O pensamento da primeira linha a respeito da segunda linha em palavras diferentes. Isso é um paralelismo. Tá? Um exemplo, Isaías 2,17. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada. Ele falou a mesma coisa no mesmo versículo de forma diferente. Paralelismo. Tá? Poesia. Paralelismo. Também é um paralelismo antitético. É a segunda linha contrasta com ou anula o pensamento e o significado da primeira linha. Frequentemente a segunda linha é introduzida com uma frase chamada mais. Por exemplo, em Isaías 14:30, eu vou pular essa parte aqui mais, só vou falar isso aqui porque ela tem uma abrangência muito grande, a gente vai gastar muito tempo aqui. Porque eu quero falar contigo outra coisa muito mais importante. Mais prático, né? Não quer que seja importante, mas coisa prática. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, na verdade, isso aqui é um paralelismo antitético. Que, na verdade, ele está falando a mesma coisa de forma diferente, é o contrário. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quer dizer, então você... viu? Mas tudo bem, vamos pular essa parte aqui. Eu não quero falar de poesia, essas coisas você já sabe. Mas eu quero mais além um pouco. E mais além. Existem sinônimos, a importância da exegese, existe muita coisa que a gente precisa entender, né? Precisa entender. Eu vou falar um pouquinho da... Você já ouviu falar de exegese? O que é exegese? Exegese significa levar para fora, ideia de saída, ou seja, extrair o significado do texto. Exegese é extrair o significado do texto, o que muitas vezes fazer a exegese, que significa levar para dentro, é diferente da exegese. Porque exegese é você extrair do texto. E a outra é você colocar no texto, muitas vezes nem aquilo que tem, mas você faz uma introspectiva para dentro do texto. Ou seja, colocar o significado do texto. Lemos o que queremos que seja. Quer dizer, a pessoa está lendo o que ele quer que seja aquilo. E não o que aquilo quer dizer realmente. Então, na verdade, você tem que extrair. Você tem que sair o significado que o texto tem. E não colocar um significado que você quer colocar. Tá? Exegese, hermenêutica e exegese é o que é como interpretar, por exemplo, uma parábola. O que é uma profecia apocalíptica? O que Jesus quis dizer com esta citação ou aquela? Qual o significado dessa palavra ou daquela? Então tudo isso é uma... Eu acho que a aula está muito grande, a aula está muito comprida,
a gente vai ter que dar uma cortadinha para não ficar muito chato. Tá, gente? Então eu quero terminar aqui pra gente... Eu espero que essa aula já tenha sido de grande proveito. Quem está gostando até agora, porque eu estou precisando parar também, né? A gente não pode levar muito tempo, porque existe um tempo de tolerância que as pessoas conseguem captar. Elas não conseguem, muitas vezes, por mais criativa, por mais a gente tentar dar uma aula dinâmica, mas pela internet não é um negócio muito, como vou dizer, muito atrativo, né? A gente ficar olhando toda a vida ali o celular, tem muita gente no aparelho celular, outros estão aí no notebook, mas a maioria no celular. Então, se presencial já é cansativo, ainda mais online. Então eu quero não levar além para você essa aula, para não ficar muito chato. Quem não assistiu do começo, eu vou deixar até amanhã, tá? Vou deixar até amanhã, porque quem não assistiu do começo, porque do começo tem algo importante lá, tá? Mas eu vou tirar, e eu vou deixar para você, eu vou mandar ainda o link dessa aula para você, se você quiser dessa aula de hoje. Vou deixar para você o link, para você colocar, para você estudar depois, assistindo. Então você vai ter aí um campo de estudo muito grande, tá bom? Quando você for ler um texto, procure saber quem escreveu, para quem escreveu, o destinatário, quando foi escrito, a data, por que foi escrito, o propósito, e como foi escrito, o processo literário que foi usado, tá? Você precisa saber isso aí, tá? É importante. Quando você for ler, for fazer uma aula, ou for falar alguma coisa, ou com alguém que te questionar que a Bíblia foi escrita por homens, você não pode questionar isso não, que foi verdade mesmo. A Bíblia foi escrita por homens mesmo. Foi por Deus não. Deus não veio do céu escrever nada. Os homens que escreveram. Os homens foram instrumento de Deus de revelação para escrever. Então, na verdade, não tem nada que Deus veio lá e escreveu nada. A Bíblia foi escrita em 1.600 anos, terminada em 1.600 anos. Foram escritas por mais ou menos 40 autores, ok? Essas coisas básicas você tem que saber. Nossa Bíblia que nós usamos tem 66 livros. A Bíblia Católica, da edição paulina católica, tem 73. 7 livros são apócrifos, que significa obscuros, sem revelação, quando na verdade são livros importantes de se ler, mas não são livros que você pode colocar como prática de vida. E no Novo Testamento tem 27 livros, e no Antigo Testamento tem 39 livros. Você tem que ter uma base, pelo menos panorâmica, da Bíblia, do que você tem na mão, para que você possa ter uma boa interpretação. O livro de Gênesis, por exemplo, não foi o primeiro livro escrito, foi o primeiro livro colocado na ordem, porque a Bíblia não está escrita por ordem cronológica, mas ela está agrupada por ordem de assuntos. Então Gênesis está na frente, mas não significa que foi o primeiro livro escrito. Provavelmente o primeiro livro escrito foi o livro de Jó, provavelmente que foi escrito também por Moisés. Então, por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também não foram os primeiros livros do Novo Testamento. Quem tem Bíblia de estudo em casa, dá uma olhadinha nas datas e você vai chegar à conclusão que eu estou falando. Você vai olhar as datas lá, data que foi escrito, você vai ver que o primeiro escritor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. É bom que você entenda isso. O primeiro escritor do Novo Testamento chama-se apóstolo Paulo. Mateus só foi escrever alguma coisa 50 anos depois de Paulo. As epístolas do Novo Testamento
escritas pelo apóstolo Paulo, foram as primeiras a serem escritas. Isso é importantíssimo, você ter essa noção para saber. Jesus, quando estava fazendo milagres, ensinando, não veio Mateus, Marcos, Lucas e João escrevendo no mesmo tempo, não. Eles escreveram isso 50 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. É só você olhar a data e você vai chegar a essa conclusão que eu estou falando. Então, essa questão de datas, elas ajudam muito na interpretação, às vezes, de um texto. Tá? Muito na interpretação de um texto. Então, esse caminho é que você tem que seguir, o caminho da interpretação. Aí você vai ser um bom palestrante, vai ser um bom pregador, vai ser um bom ensinador da palavra, quando você souber fazer uma boa interpretação. Cristiano Lopes, Deus abençoe Cristiano Lopes, sua vida e de todos que estão participando conosco. Deus abençoe de você de forma poderosa, de forma tremenda, de forma maravilhosa. Que o Espírito Santo te ajude vocês. Gente, deixa eu para terminar aqui, agora que aumentou o número de pessoas. Estava com 4 aqui, agora aumentou mais um pouco aí os alunos, mas eu não posso esticar mais, porque tem gente que está comigo aqui desde o início. Então, se você não pegou o início, vai ficar aí disponível até segunda-feira esse vídeo, para você dar uma olhada nele nessa aula. Agora deixa eu convidar, gente, tem vaga ainda, vaga para o curso de capelania amanhã, de 9 às 17 horas, tá? De 9 às 17 horas. Então você pode... O Aloysio, chegou agora, Aloysio, graça e paz. Não sei se você está assistindo desde o início, mas se não tiver, dá uma olhadinha depois lá, ok? Então deixa eu te falar, o curso de capelania, com diploma, com apostila, com carteirinha, a capelania é muito importante para a pessoa ter noção dos direitos que a igreja tem de exercer a função da igreja. Então, você como capelão, você vai poder exercer melhor o seu papel como um cristão, um representante de Cristo. Porque primeiro que você vai ter noção dos seus direitos e vai saber como executá-lo. E vai chegar numa repartição pública de internação, seja ela prisional ou hospitalar, ou numa questão de incêndio, de uma questão de catástrofe, numa morte de alguém, num luto, numa coisa qualquer, você vai ter preparo para lidar com aquela situação e levar alento espiritual e emocional para aquela pessoa ou para aquela família. Então, por isso que estudar capelania, ela é muito importante. Então, eu quero convidar você para vir fazer esse curso que vai te ajudar de forma poderosa. Você vai tomar café comigo amanhã, vai almoçar aqui comigo, que não na igreja, né? Vai almoçar na igreja, nós vamos passar um dia maravilhoso. Aliás, nós não vamos nem almoçar na igreja, nós vamos para um lugar aí, vamos almoçar juntos, ok? Já está valendo, já está o almoço pelo valor do curso, tá? Tudo incluído. Então eu quero convidar você para fazer esse curso de capelania. Quem não puder pagar à vista, no dinheiro, eu vou levar a máquina para você pagar no cartão. Se você tiver dificuldade, pastor, eu quero fazer, mas eu só tenho a metade, eu não tenho o dinheiro todo. Ou então, pastor, eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar. Amanhã não tem nada. Conversa comigo, a gente não vai ter problema. Nós vamos, tira esse dia para estudar, tira esse dia para aprender mais. O conhecimento não ocupa espaço, ok? Deus abençoe a todos aí que participaram, que comentaram, tá? Tem gente que está aqui comigo, mas não comentou, mas dá um comentário para eu saber que você está aí, para poder, quem eu não tenho ainda o WhatsApp, deixa aí o
o seu WhatsApp, que eu vou procurar depois para a gente poder te mandar, tá? Eu acho melhor que eu mando por PDF. Você pode chegar em qualquer lan house aí, qualquer lugar, ou em casa, e imprimir o seu certificado. Ok? Dessa aula que é hermenêutica e homilética. Eu acredito que tenha sido bom, para a glória de Deus. Deus abençoe a paz, Deus abençoe tua vida, Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Júlio Dias. Amém, Edmilson. Amém, o Aloísio, Cristiano Lopes, Marluce, Edmilson. Amém, o evangelista Souza, Raquel Fernandes, muita gente boa que participou com a gente. Até o próximo. Graça e paz.